Ela pensava que estavam apenas a levá-la ao banheiro, mas alguns minutos depois, percebeu, estava desaparecendo para sempre. Um gesto secreto na tempestade de neve mudou tudo e desencadeou uma série de acontecimentos que ninguém poderia prever. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Ava Rose Miller compreendia uma coisa simples e assustadora demais para uma criança de 9 anos. Restavam-lhe apenas alguns minutos para fazer um adulto acreditar no impossível. Não horas, não um dia inteiro, mas minutos contados. Aqueles que se escoam rápido demais quando o medo se mistura com o frio e o cansaço. Se não conseguisse, seria levada ainda mais para o norte, atravessando fronteiras de estados, para um lugar onde as pessoas não desaparecem de repente, mas somem devagar, até que ninguém mais as procure. Ava não sabia disso por histórias vagas ou boatos assustadores. Sabia porque certa vez, num posto de gasolina, quando a mulher que a levava se distraiu com o telefone, ela viu a tela iluminada por mensagens curtas, secas, quase como um cronograma. Datas, nomes de cidades, setas, horários. Parecia uma entrega, parecia um plano, parecia algo que já tinha acontecido antes. Nos primeiros dias, Ava ainda contava as horas com alguma esperança. Dizia a si mesma que aquilo devia ser um erro, um mal-entendido que se resolveria assim que alguém ouvisse com atenção suficiente. Mas à medida que o tempo passava, as horas deixaram de ser esperança e passaram a ser peso. No quarto dia, o mundo inteiro já parecia reduzido ao banco traseiro de um crossover branco, onde o ar tinha cheiro de café frio, desodorizante barato e algo invisível, pesado, que Ava passou a chamar em silêncio de poder alheio. Era o cheiro de alguém que decide por você. Antes disso, porém, existia outra vida. Uma vida comum, segura, previsível. Ava Rose Miller era uma menina magra de cabelos claros, quase sempre presos às pressas pela mãe, com uma mochila um pouco grande demais para o corpo pequeno. Gostava de dinossauros, especialmente dos que pareciam menos assustadores do que nos livros, e costumava fazer perguntas demais nos museus, lendo cada placa até o fim. Morava sozinha com a mãe, e isso para ela sempre fora normal. A mãe trabalhava muito, chegava cansada, mas nunca deixava de ouvir as histórias do dia, nem de perguntar se Ava tinha comido bem. Era uma rotina simples, sustentada por confiança. Confiança nos lugares públicos, nos adultos, nas regras não escritas que diziam que crianças não desaparecem em plena luz do dia. O Museu de Ciência, em Colorado Springs, parecia o lugar menos provável para que algo desse errado. Havia vitrines coloridas, vozes de crianças ecoando pelos corredores, filas diante dos experimentos interativos. O chão brilhava de tão limpo, e os funcionários sorriam com a paciência treinada de quem lida com famílias o dia inteiro. Ava lembrava-se de ter apertado a alça da mochila com força, enquanto a mãe conversava com outra mulher, sentindo aquela mistura de excitação e tédio que só crianças sentem em lugares educativos. Foi ali, no meio de tudo isso, que a mulher apareceu como se sempre tivesse feito parte do cenário. Ela não tinha nada de ameaçador. Pelo contrário, sorria fácil, falava com naturalidade, sabia o nome da mãe de Ava e parecia conhecer detalhes demais da vida delas. Comentou sobre o trabalho da mãe, sobre como era difícil criar uma filha sozinha, sobre como Ava tinha crescido desde a última vez que se viram. Ava estranhou não se lembrar dela, mas não estranhou o suficiente para desconfiar. Adultos sempre se lembravam de coisas que crianças esqueciam. Aquilo fazia sentido, pelo menos parecia fazer. A mulher não surgira ali por acaso. Meses antes, ela se infiltrara discretamente na vida da mãe de Ava por meio de um grupo online de pais solteiros. Curtira publicações, escrevera mensagens longas e solidárias, compartilhar as supostas fotos de uma filha que, na verdade, não existia. Sabia exatamente quando oferecer ajuda, quando ouvir, quando desaparecer por alguns dias, para não parecer insistente. Construir a confiança como quem constrói uma ponte invisível, tábua por tábua, sem pressa. No dia do museu, tudo foi calculado para parecer normal. Havia pressa, havia filas, havia distrações.
A mulher falava como se tivesse o direito natural de se dirigir a Ava, como se aquela proximidade fosse antiga. Em determinado momento, disse que Ava parecia precisar lavar as mãos, que o banheiro ficava logo ali, que voltariam em 1 minuto. A mãe a sentiu distraída, convencida pela tranquilidade da situação e pela presença de tantas pessoas ao redor. Ninguém imagina perigo quando há tantas testemunhas possíveis. O desaparecimento não aconteceu num beco escuro, nem com gritos. Aconteceu num corredor lateral, menos iluminado, onde o barulho do salão principal chegava abafado. A mulher segurou a mão de Ava com firmeza suficiente para orientar, não para machucar. Do lado de fora, o carro branco já estava pronto. Dentro dele havia um cobertor dobrado, garrafas de água, sacolas com comida e, escondidas num compartimento lateral, abraçadeiras plásticas. Quando a porta se fechou, Ava sentiu um frio estranho no estômago, mas ainda pensou que bastaria falar. Nos primeiros quilômetros, ela perguntou pela mãe. A mulher respondeu com paciência ensaiada, dizendo que tudo estava bem, que havia ocorrido um pequeno imprevisto, que logo explicaria. Ava insistiu, a voz tremendo, e então ouviu, pela primeira vez, o tom firme que não admitia discussão. Não houve gritos, apenas a certeza de que aquela mulher estava no controle. Ava tentou argumentar, depois tentou chorar. Nada funcionou. As paradas começaram a se repetir como cenas de um filme mal montado. Um motel de estrada onde o recepcionista mal levantou os olhos. Um posto de gasolina onde Ava tentou se aproximar de uma mulher na fila do café, apenas para ser puxada de volta com um sorriso tenso e uma explicação rápida sobre uma sobrinha difícil. Uma loja de conveniência onde o olhar de Ava encontrou o de um homem por 1 segundo a mais do que o permitido, antes de a mulher intervir. Em todas as vezes, a mesma história, dita com a mesma segurança. Uma criança problemática, uma fase difícil, nada que exigisse interferência. Foi ali que Ava começou a entender algo cruel. As palavras dela não tinham peso suficiente. A confiança automática no adulto era mais forte do que o medo estampado no rosto de uma criança. A cada tentativa frustrada, Ava sentia o mundo se afastar um pouco mais, como se estivesse atrás de um vidro grosso demais para ser quebrado com a voz. Na segunda noite, já não dormia direito. Na terceira, mal comia. O banco traseiro tornara-se um espaço fixo, apertado, onde o tempo não passava da mesma forma. O cheiro do carro impregnava suas roupas. O frio entrava pelos tênis leves, inadequados para aquela viagem. Ava começou a observar mais do que falar. Foi assim que, num momento raro de distração, viu o telefone da mulher. As mensagens não tinham palavras carinhosas, nem sinais de improviso. Eram curtas, objetivas, quase profissionais. Datas alinhadas, nomes de cidades, abreviações que Ava não entendia completamente, mas cujo sentido geral era impossível de ignorar. Aquilo não era um impulso, era uma rota, era algo que se repetia. O medo que sentiu naquele instante foi diferente de tudo o que conhecia. Não era apenas o medo de estar perdida, mas o de ser parte de algo maior, organizado, indiferente. No quarto dia, a esperança de ser ouvida pela voz desapareceu de vez. Ava percebeu que cada palavra podia ser usada contra ela. Cada tentativa de falar apenas reforçava a narrativa da mulher. Restava-lhe o silêncio e o pensamento. Pensamento sobre Nora, sua melhor amiga na escola, que não ouvia como os outros, mas entendia o mundo de um jeito que Ava só agora começava a compreender. Pensamento sobre as mãos, sobre gestos, sobre aquilo que não depende de som. Quando o céu começou a se fechar e a neve surgiu na estrada como uma cortina branca, Ava sentiu algo novo misturado ao medo. Não era esperança ainda, mas a ideia vaga de que talvez existisse outra saída. A mulher ficou mais inquieta, checando o telefone, ajustando a rota, murmurando palavras que Ava não conseguia ouvir. O carro avançava para o norte, e o tempo parecia acelerar. Foi nesse estado de exaustão e atenção forçada que Ava percebeu. Se houvesse um momento para tentar algo diferente, ele se aproximava rapidamente. A voz falhara, as lágrimas falharam, mas talvez as mãos ainda pudessem falar. E essa ideia, frágil como um fio, acompanhou-a enquanto a neve se tornava mais densa,
e a estrada mais incerta, levando-a diretamente ao ponto onde tudo precisaria mudar. O frio cortante da noite avançava junto com a nevasca, transformando a estrada numa faixa quase impossível de atravessar. Ava sentia os pés encharcados dentro dos tênis finos, a jaqueta inadequada para o vento gélido que soprava de lado, e cada respiração parecia mais difícil do que a anterior. No entanto, dentro daquele aperto de medo e isolamento, uma lembrança lhe trouxe calor invisível. Nora Brooks, sua melhor amiga, a primeira pessoa a lhe ensinar que as mãos podiam falar. Não com palavras, mas com gestos. E gestos podiam salvar vidas. Na escola, o projeto de inclusão havia tornado os gestos algo cotidiano. No começo, Ava havia aprendido os sinais básicos, como olá, por favor e obrigado, apenas para não se sentir deslocada ao lado de Nora. Mas aos poucos, esses gestos se tornaram mais complexos. Aprendera frases inteiras, comandos silenciosos, expressões de perigo e alerta que podiam ser feitos discretamente, escondidos de olhos atentos. Nora, paciente e meticulosa, corrigia cada movimento, lembrando Ava de que às vezes, quando uma voz não podia ser ouvida, as mãos precisavam ser precisas, rápidas e certeiras. Enquanto o carro avançava pela rodovia I-80, cercado pela tempestade, Ava começou a traçar mentalmente o plano. Cada gesto que Nora lhe ensinara vinha à mente como uma pequena arma. O primeiro era simples, mas poderoso. Ajuda. Um movimento curto, que podia ser escondido na posição das mãos junto ao corpo, imperceptível para quem não soubesse ler sinais. O segundo gesto era perigo. E o terceiro, uma combinação que significava não é seguro. Um código que Nora insistira ser universal, eficaz mesmo com uma mão apenas, sem chamar atenção. O carro finalmente desviou da estrada principal e entrou numa grande parada de caminhoneiros, um complexo iluminado, com lojas, cafés e áreas de descanso. A luz forte dos refletores transformava a neve em uma poeira branca, quase cegando quem tentasse olhar de longe. O lugar era chamado pelos motoristas locais de faixa vazia, um trecho entre Wyoming e Nebraska, onde cidades surgiam apenas como pequenos pontos no horizonte. Era o cenário perfeito para desaparecer, mas também para ser notado por alguém que soubesse o que procurar. A mulher que a havia levado mantinha a mão firme sobre o ombro de Ava, o gesto disfarçado de cuidado. Mas a pressão intensa lembrava que o controle era absoluto. Ava observava o movimento rápido das pessoas ao redor, cada cabeça baixa, cada passo apressado, consciente de que ninguém iria se importar ou parar. E então, ao levantar os olhos, viu algo que fez seu coração quase parar. Um homem junto a uma motocicleta, alto, largo, com colete de couro sobre um moletom cinza. As insígnias em seu colete não eram de loja, mas de um clube, gastas pelo tempo e uso, marcando autoridade e pertencimento. Ao lado dele, a Harley preta parecia uma extensão de seu corpo, uma presença quase imponente, mas não ameaçadora. O rosto do homem não era de raiva, mas de cansaço profundo, uma expressão que falava de perdas vividas e de vigilância constante. Ava percebeu que aquele era o único momento para agir. A mulher puxava seu braço em direção à entrada do prédio, onde as câmeras e o movimento das pessoas ajudariam a cobrir o que aconteceria se ela tentasse qualquer coisa. Então, num gesto sutil, Ava levantou as mãos junto ao peito, fingindo se aquecer do frio, e dentro daquele movimento discretamente fez o primeiro sinal. Ajuda. Por um instante o olhar do homem encontrou o dela. O tempo pareceu congelar por uma fração de segundo, suficiente para ele perceber que aquela criança estava pedindo socorro de maneira silenciosa, mas urgente. Não satisfeita, Ava repetiu o gesto, desta vez um pouco mais deliberado, adicionando o segundo sinal. Perigo. Em seguida, completou com o terceiro, universal. Não é seguro. Cada movimento era curto, escondido, como se o corpo estivesse falando enquanto a boca permanecia selada. A mulher percebeu a mudança no foco de Ava e tentou acelerar o passo, apertando ainda mais o ombro e empurrando-a em direção à porta do prédio. Por um instante, Ava perdeu o homem de vista,
e um frio ainda mais profundo tomou conta de seu peito. Ela precisaria confiar que ele havia entendido. Enquanto a mulher conduzia Ava para dentro, o homem ao lado da motocicleta observava atentamente, processando cada detalhe. Ele não reagiu de forma impulsiva, não avançou gritando ou ameaçando. Sabia que a melhor ação era estar presente, ser testemunha e criar condições para que Ava pudesse ser protegida. Seu passado havia ensinado que pressa e agressividade poderiam piorar tudo. Então ele permaneceu ali, ajustando-se para não bloquear a visão de Ava, mas deixando claro que havia alguém que não iria ignorar o pedido de ajuda. Ava, ainda tremendo, sentiu que seu gesto havia encontrado um porto seguro naquele desconhecido. Cada segundo que passava na tempestade era crítico, e o simples fato de ele estar lá, atento, já mudava tudo. Era como se, por alguns instantes, o mundo tivesse espaço suficiente para que a esperança entrasse, pequena, mas palpável. A nevasca continuava a cair, cobrindo tudo com branco, mas dentro da mente de Ava, um fio de luz surgia, guiando-a para algo que até então parecia impossível. A chance real de ser ouvida sem usar a voz. A linguagem que aprendera com Nora se tornava agora a ponte entre o medo e a liberdade, entre a escuridão da estrada e a segurança que ainda podia ser alcançada. O homem junto à motocicleta permaneceu imóvel por alguns segundos, avaliando cada detalhe daquela situação. O frio cortava o rosto e a nevasca transformava a paisagem em uma massa indistinta de branco. Mas ele não desviou o olhar. Ele conhecia aquele tipo de silêncio. Conhecia os gestos, os sinais sutis que apenas olhos atentos podiam capturar. Seu nome era Noah Carter, embora no clube de motociclistas fosse conhecido como Raif, a sombra. Ele não era apenas um motociclista endurecido pelo vento e pelas estradas. Havia sido policial e depois trabalhara no sistema penitenciário. Cada experiência lhe ensinara a observar antes de agir, a medir cada passo para que o resultado fosse eficaz, sem colocar inocentes em risco. Noah carregava consigo uma dor antiga, que se refletia na expressão cansada do rosto e na postura firme. Anos atrás, sua filha Emily nascera surda, e ele aprendera a ouvir através dos olhos, a interpretar cada gesto, cada movimento das mãos como se fossem palavras faladas. A morte de Emily, em um acidente de ônibus escolar, deixou um vazio que parecia permanente, uma escuridão que o acompanhava em todas as viagens solitárias. A disciplina, a rotina e a necessidade de controlar cada situação tornaram-se a única forma de não se deixar consumir pelo sofrimento. Quando os olhos de Ava encontraram os dele, Noah compreendeu instantaneamente. Cada movimento das mãos, cada leve inclinação do corpo indicava perigo iminente, uma ameaça que não poderia ser pronunciada em voz alta sem intensificar o risco. Ele não se abalou, não se precipitou. Cada segundo de hesitação poderia custar a segurança da menina. Respirando fundo, começou a agir de acordo com tudo o que aprendera com Emily. Primeiro, observando, coletando detalhes, criando espaço seguro ao redor de Ava, sem chamar a atenção da mulher que a conduzia. Ele discou o número de emergência com mãos firmes, descrevendo a localização, a criança, a mulher e o veículo. Cada palavra era medida, precisa, transmitindo confiança. Informou que a menina utilizava sinais manuais para pedir ajuda e enfatizou que compreendia o significado desses gestos. Depois, com um gesto rápido, contatou o presidente de seu clube, Victor Vic Morris, pedindo que reunisse membros próximos, não para confronto, mas para presença discreta, garantindo que a mulher não fugisse enquanto a polícia se aproximava pela tempestade. Dentro do complexo de descanso, Ava estava quase congelando. A mulher tentava empurrá-la para dentro do prédio, cada gesto calculado para esconder a criança, enquanto Ava repetia discretamente o gesto de ajuda, seguido pelos sinais de perigo e não é seguro. Noah observava cada movimento, cada expressão, interpretando com precisão. Então tomou a decisão de agir fisicamente, mas de maneira contida.
Ligou a motocicleta e posicionou-a de forma que a porta do motorista do carro da mulher ficasse bloqueada. Não houve força, não houve ameaça verbal. Apenas uma barreira física e clara, indicando que não haveria fuga fácil. A reação da mulher mudou imediatamente. Seu controle baseado na velocidade e no isolamento fora interrompido. Ela tentava manter a postura confiante, mas os movimentos se tornaram bruscos, a pressa evidente. O plano minuciosamente ensaiado agora sob risco de fracassar. Noah manteve a calma, permanecendo ao lado do carro, visível, mas sem provocar conflito. A segurança de Ava dependia de sua presença firme, mas discreta. Minutos depois, a polícia chegou, enfrentando a nevasca. Os oficiais avaliaram rapidamente o ambiente, separando a criança da mulher e verificando a consistência das informações. O treinamento e a experiência de Noah foram cruciais. Ele não interferiu na ação policial, mas forneceu detalhes essenciais sobre os sinais de Ava, garantindo que sua interpretação fosse levada a sério. A mulher tentou inventar histórias, mas as evidências físicas e o estado emocional da criança refutavam qualquer mentira plausível. A polícia, profissional e atenta, confirmou a identidade de Ava, sua descrição e as circunstâncias de seu desaparecimento, batendo com os registros de alerta e chamadas de emergência. Enquanto o caos controlado se desenrolava, os membros do clube começaram a chegar. Não eram uma multidão agressiva, mas dezenas de motociclistas formando uma linha silenciosa ao fundo da parada, garantindo que a situação permanecesse sob controle e que Ava não pudesse ser removida por ninguém. A presença deles criava uma barreira psicológica poderosa, uma afirmação de que a criança estava protegida, observada e segura, mesmo na tempestade intensa. Ava, por sua vez, sentiu pela primeira vez, desde que fora levada, que não estava sozinha. A confiança não vinha de promessas vazias ou palavras, mas de ações visíveis, precisas e discretas, que mostravam que alguém a compreendia, alguém que podia traduzir seus gestos em proteção real. Cada segundo que passava, o medo cedia lugar a uma esperança cautelosa, e a tempestade, por mais implacável que fosse, não podia apagar a presença firme de Noah e da rede silenciosa de vigilância que se formava ao redor. E naquele instante, enquanto a neve caía sobre o complexo e o vento uivava entre as estruturas metálicas, Ava entendeu que seu gesto, aprendido em silêncio com Nora, não era apenas uma tentativa desesperada, mas um elo vital que conectava sua sobrevivência à atenção e à ação de um adulto que finalmente compreendia a urgência da situação. A linguagem das mãos, o silêncio e a precisão se tornaram sua única arma, e Noah Carter era o guardião que sabia como utilizá-la para proteger uma vida pequena, mas incrivelmente corajosa. Quando a polícia finalmente tomou o controle da situação, Ava sentiu pela primeira vez em dias a sensação de que o perigo imediato havia passado. O cobertor colocado em seus ombros parecia um manto de proteção, e o calor do chocolate que recebeu das mãos de um dos oficiais fez com que um pouco da tensão acumulada ao longo de horas e dias se dissipasse. A mulher que ela havia levado, agora sob custódia, tentou manter a compostura, mas as mãos trêmulas e o olhar evasivo denunciavam o fracasso de meses de planejamento. A rede que ela integrava, uma cadeia de adultos manipuladores que exploravam a confiança e a rotina de famílias sozinhas, começava a se desfazer, e Ava podia sentir, mesmo sem compreender todos os detalhes, que cada gesto silencioso seu havia sido decisivo para alterar o curso de tudo. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar. A polícia verificou o telefone da mulher, as mensagens, os registros de transações e coordenadas. Descobriu-se que seu verdadeiro nome era Diane Crawford e que ela não atuava sozinha. Fazia parte de uma logística maior, uma rede de intermediários e lugares escondidos que capturava crianças com métodos que dependiam da confiança e da invisibilidade em meio à rotina do cotidiano. 2 dos casos anteriores haviam sido resolvidos, mas outros permaneciam em aberto. Ava poderia ter se tornado mais uma vítima cujo desaparecimento passaria despercebido, se não fosse a tempestade, se não fosse a presença silenciosa de Noah.
se não fosse a precisão de seus gestos de mão, ensinados por uma amiga que via o mundo de forma diferente. A mãe de Ava chegou durante a noite, conduzida pelo desespero e pela urgência, sem se preocupar com o frio ou com a estrada longa. Quando finalmente viu a filha viva, enrolada em um cobertor, segurando a caneca quente com mãos trêmulas, uma onda de alívio a percorreu de forma avassaladora. Sem palavras, sem explicações, apenas a certeza de que sua menina estava segura. Os minutos que se seguiram foram silenciosos, mas carregados de toda a atenção acumulada. Cada hora sem notícias, cada ligação feita na esperança de encontrar Ava, cada passo dado em busca de respostas parecia se dissolver naquele instante de reencontro. Noah não buscava reconhecimento ou aplausos. Ele permaneceu próximo, observando a menina recuperar o fôlego e a segurança, ciente de que seu papel não era ser herói, mas ser alguém que compreendesse a linguagem silenciosa de uma criança em perigo. Ele repetia para si mesmo, sem a necessidade de palavras altas, que Ava tinha se salvado ao não se render, ao usar o conhecimento que possuía, ao confiar que alguém veria os sinais que ela transmitia com tanta cautela. Era a coragem silenciosa da criança combinada com a percepção de um adulto que resultava na sobrevivência. Nos dias que se seguiram, Ava começou a enfrentar as consequências do trauma. Havia os pesadelos que interrompiam seu sono, os ataques de pânico súbitos em lugares públicos, o medo de corredores escolares e de pessoas desconhecidas. Mas também havia a presença constante da mãe, que se mantinha vigilante, paciente e amorosa. Nora esteve ao lado de Ava, repetindo os gestos que haviam se tornado sua língua secreta. Pequenos sinais de "você está segura", "não é culpa sua", "você não está sozinha". Cada gesto reforçava que a coragem de Ava não passara despercebida e que ela podia confiar no mundo novamente, ainda que de forma cautelosa. Meses depois, Ava escreveu uma carta para Noah. Não uma carta formal, não um agradecimento elaborado, mas uma mensagem infantil, honesta, com letras irregulares e um pequeno desenho de motocicleta no canto. Contava que estava voltando à escola, mas ainda não se sentia pronta para compartilhar todos os detalhes com os colegas. Falava da amizade de Nora, do orgulho silencioso que sentiam juntas e da importância de ter alguém que acreditasse nela. No final, a menina confessava que, no momento em que Noah bloqueou a porta do carro com a motocicleta, sentiu que o mundo fazia sentido novamente. Não era heroísmo grandioso, mas a simples atenção de um adulto que compreende pode redefinir a vida de uma criança. Diane Crawford recebeu uma sentença federal inevitável. As evidências, desde os registros telefônicos até as transações financeiras e os locais das capturas, levaram a cadeia inteira de intermediários à prisão. A consequência mais importante, entretanto, foi que os outros 2 menores desaparecidos foram encontrados vivos, recuperados graças à interrupção da logística da rede e à presença vigilante naquele dia de tempestade. Noah, junto ao seu clube, não se tornou uma figura pública. Eles ajudaram a custear parte da terapia de Ava, ofereceram apoio à mãe e, principalmente, iniciaram um projeto educativo nas escolas e serviços de transporte. Ensinar como identificar quando uma criança está em perigo real e os sinais básicos de alerta que poderiam ser seu último recurso. Chamaram o programa de Sinais de Emily, em memória de sua filha, cujo silêncio havia ensinado ao pai a importância de ouvir com os olhos. Anos se passaram, e em um dezembro rigoroso, Noah voltou ao cemitério onde Emily descansava. A visita, que antes era marcada apenas pela dor, tornou-se agora uma celebração silenciosa da vida e da memória transformadora que sua filha me havia deixado. Nesse dia, Ava apareceu novamente, agora adolescente, mais alta, mais consciente, acompanhada de sua mãe. Aproximou-se da lápide, leu o nome gravado e, naturalmente, ergueu as mãos em um gesto de gratidão, seguido de outro gesto silencioso, transmitindo: "Você ajudou." Sem palavras, sem alarde, apenas a verdade pura do que havia acontecido. Próximo a ela, Nora sorria, abraçando Ava, e juntas deixaram uma pequena ilustração com 3 sinais: ajuda, perigo e não é seguro. Noah compreendeu naquele momento algo que levara anos para perceber.
A memória não é apenas dor marcada por datas e lembranças, mas também é um ponte. Um gesto de uma criança em perigo pode ligar vidas, transformar luto em ação e abrir caminhos para aqueles que ainda precisam de atenção. A neve caía suavemente, cobrindo o chão e as letras escuras dos nomes, mas não podia apagar o que havia sido feito. Havia lugares no mundo onde alguém acreditava, e esse simples ato era suficiente para mudar tudo. A amizade que ensinou a linguagem das mãos, o amor que levou Noah a aprender a ouvir com os olhos, e a coragem silenciosa de Ava demonstraram que, às vezes, um único gesto pode transformar a escuridão em esperança. O mundo permanecia frio e silencioso, mas pela primeira vez em muito tempo, Ava sentiu que havia alguém que realmente a escutava. E Noah, olhando para uma adolescente que agora caminhava ao seu lado, sorriu discretamente, sabendo que a vida de Emily continuava a agir no mundo, através daqueles que aprenderam a ver o que outros não conseguem ouvir. Inscreva-se no canal para não perder a próxima história. Em seguida, haverá continuações e novas histórias que mudam a forma de ver as pessoas. Compartilhe este vídeo com quem precisa dele agora. E escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo.